Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa segunda aula da disciplina materno-infantil. Hoje nós falaremos sobre os sinais e estágios da gestação, afinal, nossa gestante engravidou na aula passada e nós vamos dar início à assistência do pré-natal. Então vamos lá. Quais são os sinais característicos que desconfiam, que denotam a gestação? A amenorreia, frequentemente é o primeiro sinal de alerta, para uma possível gestação, que é a ausência da menstruação. Náuseas com ou sem vômito, com mais frequência no período da manhã, que é o chamado enjoo matinal, e que geralmente não persiste após a 16ª semana. Alterações nas mamas, aumento na sensibilidade, sensação de peso, latejamento, mudança na pigmentação dos mamilos, da auréola. A pigmentação geralmente muda a partir do segundo mês. No entanto, cada organismo age de uma forma. E a polaciúria, que é o aumento na frequência urinária, principalmente no primeiro trimestre. E como que vai ser o diagnóstico, na gravidez? O ponto de partida são as informações trazidas pela mulher. Então, nós precisamos primeiro saber se ela tem uma vida sexual ativa e se tem referência à amenorreia. Os exames laboratoriais é que vão comprovar através da presença do hormônio gonadotropina coriônica, que é o beta-HCG, o nome do exame é beta-HCG, ou exames de imagens também específicos como ultrassom, mas geralmente o beta é o primeiro exame realizado. Quais são os estágios da gestação? São 3, gente. Primeiro, segundo e terceiro trimestre. O primeiro trimestre vai de 0 a 13 semanas, o segundo de 14 a 26 e o terceiro de 27 a 41 semanas, podendo chegar a 42. E como serão divididos esses estágios? Em período embrionário e período fetal. O período embrionário, que é a organogênese, vai até a 12ª semana de gestação. É um período extremamente importante, essencial, porque é neste período que se formam os órgãos, E é o período de maior sensibilidade à agressão de vírus, E onde pode acontecer ou aparecerem as malformações fetais. Já o período fetal, que é quando se atinge 12 semanas de gestação, já tem um feto completamente formado. Aí se inicia a fase fetal, que vai até o nascimento. Este é o período de amadurecimento, um período longo, o período da gestação que os órgãos formados vão ficar prontos, vão adquirir a estrutura definitiva e essencial para a vida fora do organismo materno. Olha lá. Primeiro mês, embriãozinho. Segundo mês, embrião. Olha lá, o feto já no terceiro mês. Olha que bonitinho, gente. Até o 9º mês, ele encaixadinho ali, em posição cefálica. Quando ele tá sentado, é pélvico. Vocês estão vendo aqui, no 8º mês, ele pélvico, sentado. Quando ele vira de cabeça, ele está cefálico. E o que é o pré-natal? O pré-natal geralmente é feito pelo enfermeiro no posto ou pelo ginecologista ou então pelos dois, A assistência do pré-natal, assistência puerperal, que visa, ter um atendimento humanizado, é fundamental para a saúde materna e do neonato, neonatal. Porque a equipe, ela tem o objetivo de promover a saúde no período reprodutivo. Então, é no pré-natal que vai se diagnosticar alguma má formação, é no pré-natal que pode se evitar o desenvolvimento de alguma doença ou que já se prepara a família para algum problema, alguma síndrome, é no pré-natal em que o corpo da mãe vai ser preparado com vitaminas, com exames, com a alimentação, a orientação de alimentação para receber aquele feto que vai crescer. E o técnico de enfermagem, ele é muito importante, nesse período, porque é ele que ele vai ter contato com a mãe todos os meses, ele vai ajudar a minimizar a ansiedade, Cabe a nós cuidar da saúde mental do paciente, da mãe, do companheiro, porque o pai ele tem direito de participar também do processo e em todos os momentos, desde o pré-natal até o puerpério, o técnico de enfermagem ele é importantíssimo, ele é essencial. Está incluso no pré-natal.
né, os exames laboratoriais e de imagem, a imunização, que é a vacinação da gestante, e o acompanhamento específico, inclusive domiciliar. Em relação à imunização, as vacinas que a gestante ela tem direito: a hepatite B, que são 3 doses, dependendo da situação vacinal anterior; a dupla adulta, né, que é a DT, que previne difteria e tétano, que são 3 doses também, a depender da situação vacinal anterior; a DTPA, que é a tríplice bacteriana, né, a celular do tipo adulta, que previne difteria, tétano e coqueluche, que é uma dose a cada gestação. Cada vez que a mulher engravidar, ela vai tomar uma dose a partir da 20ª semana de gestação, tardiamente no puerpério até os 45 dias pós-parto. Mas a mulher que faz o pré-natal corretamente, ela toma essa vacina a partir da 20ª semana. E, é claro, a vacina da influenza, uma dose anual durante a campanha. Os exames que devem ser realizados, né, no primeiro e no terceiro trimestre de gravidez: hemograma completo, o grupo sanguíneo e fator RH, sorologia para sífilis, glicemia, o teste anti-HIV 1 e 2, hepatite, citomegalovírus, sumário de urina, padrão citológico de fezes e o preventivo do câncer do colo de útero. Em gestantes? Sim, em gestantes, porque não se adentra ao colo do útero, mas faz toda a parte externa da ectoderme. E o desenvolvimento da gestação. Gente, a circulação é materno-fetal, né? Essa circulação, ela é estabelecida a partir da 4ª semana de gestação. Então, ela tem a circulação entre o útero e a placenta, que é a útero-placentária, e entre a placenta e o embrião, que é a circulação feto-placentária. O feto, ele está em contato com a placenta através do cordão umbilical. A placenta, ela que permite e que leva várias substâncias do sangue materno para o feto. Essas substâncias que são necessárias para o desenvolvimento, né? Oxigênio, água, os eletrólitos, os lipídios, as proteínas, aminoácidos e assim por diante. No entanto, algumas substâncias nocivas também podem ser levadas, né? E outra importante função da placenta é a proteção do feto. Olha lá que bonitinho. O feto bem no início da gestação, o embrião ainda nesse caso, bem no início da gestação, e a placenta aqui do lado esquerdo, estão vendo? Os contaminantes que podem passar, né, para o feto via placentária. Vírus, principalmente nos 3 primeiros meses, gente, a rubéola, por exemplo, pode comprometer o embrião, pode causar uma malformação, hemorragias e até aborto, né? Podem causar hepatosplenomegalia, pneumonias, hepatites, encefalites e outras, né? Outros vírus que também podem prejudicar o feto: a varicela, a varíola, a herpes, a hepatite, o sarampo, né? Contraído durante a gestação, e a AIDS também, porque pode contaminar o bebê. Nas bactérias, nós falamos aí da sífilis, a tuberculose congênita também, que é quando o bebê ele já nasce com tuberculose. Caso a infecção ocorra a partir do 5º mês de gestação, o risco de óbito ou de aborto é menor, né? Ou de parto prematuro também. E assim, antes disso, tem o risco de aborto, perdão. E após isso, tem o risco de óbito fetal ou de parto prematuro, tá? Os protozoários, que são os causadores, por exemplo, da toxoplasmose congênita, né, a doença do gato. A diferença da toxoplasmose para a rubéola e a sífilis é que, independente da idade estacional que tem a infecção, os danos podem ser irreparáveis, tá? Incluindo aí aborto ou morte fetal. Olha lá, gente, aqui nessa imagem dá para ver ainda melhor a placenta. A placenta aqui está do lado direito, o feto já em posição cefálica. Aqui nós já temos um feto nas 2 imagens. Os estágios da gravidez. No primeiro trimestre, o feto mede em torno de 60 milímetros, né, e pesa 14 gramas. No segundo trimestre, o bebê ele já ouve os sons do mundo. E no terceiro trimestre, o bebê, que já está totalmente formado, já está se preparando para sair da barriga. O segundo trimestre da gravidez. Esse período ele vai ser da 14ª até a 27ª semana de gestação. Geralmente, aí, os problemas emocionais de aceitação da gravidez já foram superados pela mulher.
A placenta já está formada, os órgãos e os tecidos também já estão formados e o feto começa o amadurecimento dos sistemas, o preparo para a vida externa. A partir dessas modificações, né, como essas alterações anatomofisiológicas, a gestante pode ter alguns problemas de equilíbrio físico e emocional comprometidos e o desconforto começa mais ainda a partir dessa fase. Além dos sintomas do primeiro trimestre, ela pode desenvolver novos sintomas. E quais são esses? A pirose, que é a azia. Então, nós vamos orientar a paciente em relação a uma dieta fracionada, comer várias vezes ao dia em poucas quantidades, evitar frituras, café, chás, refrigerantes, doce, álcool e fumo principalmente. A flatulência, a constipação, odor abdominal e cólicas, né? Que são as flatulências, os gases, a constipação. Nós vamos orientar a paciente a ter uma dieta rica em fibras e evitar alimentos de alta fermentação, né? Aí nós vamos recomendar o aumento da ingestão de líquidos, como águas ou sucos. As hemorroidas, que nós vamos orientar a paciente também sobre uma dieta rica em fibras, para evitar a constipação, e vamos orientar sobre o uso do papel higiênico, principalmente coloridos ou muito ásperos, porque eles podem causar alguma irritação, né? Sobre a higiene perianal com água e sabão, que é o ideal para a gestante. A alteração no padrão respiratório, que é muito frequente em decorrência ao aumento do útero. Outra queixa, a lombalgia, pelo peso do feto, né? O peso do útero sobre a coluna lombar. A cefaleia. Gente, a queixa de cefaleia deve ser analisada de uma forma mais específica, tá? Nós vamos questionar sobre conflitos, sobre temores, tensões, né? Se necessário, vamos agendar uma consulta com o psicólogo, mas também nós vamos averiguar a pressão arterial da nossa gestante, né? Se necessário, a gente vai agendar uma consulta com o médico ou com o enfermeiro para afastar suspeitas de hipertensão arterial gestacional e pré-eclâmpsia, principalmente se a gestante tiver mais de 24 semanas de gestação. As varizes também são comuns, né? Que nós vamos recomendar a gestante que evite ficar muito tempo em pé ou sentada, que repouse, se possível, 20 minutos, várias vezes por dia com as pernas para cima e que não use roupas muito justas, né? Nem ligas na perna. As câindas, que nós vamos falar sobre, nós vamos indicar as massagens musculares, né, no músculo contraído dolorido e aplicação de calor local e evitar o excesso de exercícios. Não é proibido fazer exercícios, tem que evitar o excesso. Outras queixas, a hiperpigmentação da pele, né? Que são os cloasmas gravídicos, é muito normal da gestação. E nós vamos indicar que quando for se expor ao sol, o uso de protetor solar ou de chapéu. E os cloasmas, eles podem aparecer inclusive pós-parto. As estrias, que são resultado da distensão, né, do tecido, não tem um método realmente eficaz para prevenir, né? E é muito comum no abdômen, nas mamas e nos flancos, também na região lombar e sacra. Geralmente elas aparecem de um tom mais escurecido, né, arroxeada, e com o passar do tempo elas tendem a ficar na cor semelhante ao tom da pele. E os edemas, né, que são resultado do peso extra da placenta, do líquido amniótico, do peso do feto e da pressão que o útero faz sobre os vasos sanguíneos, né, ocorre bastante esse sobrepeso nos membros inferiores. Aí nós vamos indicar que a gestante faça pausas no decorrer do dia e que fique com os membros inferiores elevados por pelo menos 20 minutos de 3 a 4 vezes por dia, quando possível. E, gente, em alguns casos, a indicação do uso de meias elásticas apropriadas para isso, mas essa indicação é feita pelo médico. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre o pré-natal, sobre o terceiro trimestre e vamos aprender sobre algumas patologias gestacionais e o que elas podem influenciar no processo gravídico, tá bom? Dúvidas? Chama lá no chat que eu tô aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.